Bom, os pontos de máximos e mínimos de uma função são de muita utilidade, né, para várias áreas do conhecimento, né? Sempre é importante você saber quais são os pontos de máximo e mínimo valor da função que você está trabalhando. E esses pontos de máximos e mínimos, eles podem ser ou locais ou absolutos. Se eles forem absolutos, por exemplo, se a gente pegar uma função como a função aqui desse primeiro exemplo, a função é menos x ao quadrado mais 1, essa é uma função que tem uma concavidade voltada para baixo e ela tem um ponto, né, em y igual a 1, x igual a 0, que é um ponto de máximo. E esse ponto, a gente sabe pela função que é um ponto de máximo global da função, né? Já nesse segundo exemplo, a gente tem a função aqui x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. E essa função ela tem esse comportamento aqui. Ela tem um ponto de máximo aqui no ponto x igual a 0 e y igual a 1, é um ponto de máximo, só que ele não é global, ele é um máximo local, certo? E aqui no ponto x igual a menos 3 e o y é mais ou menos 2,9, a gente tem um ponto de mínimo local, certo? Então, é isso que a gente precisa saber sobre máximos e mínimos. Eles podem ser locais ou absolutos. E tem um teorema no cálculo também que é importante, que fala sobre os máximos e mínimos, que é o teorema do valor médio. Que ele diz que, dada uma função contínua e derivável no intervalo AB, e tal que f de A é igual ao f de B, existe um número C no intervalo AB tal que a derivada primeira de C é igual a 0. E existem 4 possibilidades. Se a função for uma função f de x que é igual a uma constante k, a função é uma linha reta, certo? Para y igual a k. E a derivada para uma função constante, que é uma reta, é sempre 0. Então, dentro de um intervalo AB, todo ponto dentro desse intervalo, na verdade, tem a derivada igual a 0. Então, essa é uma possibilidade. Existe uma outra possibilidade de que a gente ter uma função com concavidade voltada para baixo. Aqui a gente tem o ponto A e o ponto B. E aqui no meio a gente tem o ponto C, no qual a derivada é 0. Porque a derivada é a reta tangente, certo? E aqui a reta, ela não tem inclinação. Então, se ela não tem inclinação, a derivada é 0. E esse ponto, como é uma concavidade voltada para baixo, esse ponto é um ponto de máximo. Então, essa é uma outra possibilidade. A outra possibilidade é uma função com cavidade voltada para cima. Aqui a gente tem o A e o B. E aqui a gente tem o ponto C, que é um ponto de mínimo. E uma última possibilidade seria a gente ter entre os pontos A e B um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Como nesse caso aqui, a gente tem 2 pontos em que a derivada é 0. Então, a gente tem dois números C em que a derivada é 0. Tá. Então, a gente está vendo aqui que para a derivada primeira, né, de ordem 1, f' de C, igual a 0, a gente tem os pontos críticos da nossa função, que podem ser máximos ou mínimos. E aí, para a gente analisar se é de máximo ou mínimo, a gente vai usar de outras ferramentas do cálculo para analisar o comportamento da função e decidir se o ponto é de máximo ou de mínimo. E para isso existe um teste da segunda derivada.
teste da segunda derivada diz que para a segunda derivada da função sendo igual a zero, nós temos pontos de inflexão da função. O que são pontos de inflexão? Pontos de inflexão são pontos onde há uma mudança da concavidade da função. Se num determinado intervalo a concavidade é voltada para cima, quando ela passa pelo ponto de inflexão, a concavidade passa a ser voltada para baixo, ou vice-versa, né? Era voltada para baixo e passa a ser voltada para cima. Esses são os pontos de inflexão. E eles são os pontos em que a derivada de segunda ordem é igual a zero. E se a segunda derivada for positiva, a concavidade é voltada para cima, e quando a derivada segunda é negativa, a concavidade é voltada para baixo. Então, assim, é isso que você tem que saber sobre o teste de derivadas, e com eles você consegue determinar o comportamento de uma função e consegue até fazer um esboço de qualquer função. E aqui eu vou fazer um exemplo desse estudo de testes de derivadas, analisando a função f de x é igual a x ao quadrado mais 2x. Bom, beleza, então eu quero encontrar um esboço desse gráfico, dessa função. É uma função simples, não peguei uma complicada, mas é só para a gente ter como base um exemplo de como usar os testes das derivadas. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar pontos críticos. E os pontos críticos são quando a derivada primeira é igual a zero. Então eu vou derivar a função f' de x, nesse caso aqui vai ser 2x mais 2. E vou igualar isso a zero, que é onde eu tenho os pontos críticos, para a derivada igual a zero. Então 2x mais 2 é igual a zero. Isso implica que x mais 1 é igual a zero, ou seja, que x é igual a menos 1. Ó, beleza, então, para x igual a menos 1, eu tenho um ponto crítico, que pode ser de mínimo ou de máximo. Aí eu tenho que usar o teste da segunda derivada para saber. Então, eu vou calcular a segunda derivada, que vai ser a derivada de 2x mais 2. A derivada disso é 2. E 2 é sempre positivo, né? Para qualquer ponto. É sempre positivo. Então, o que eu posso concluir? Que a concavidade dessa função, como a segunda derivada é 2 e é positiva, ela tem concavidade voltada para cima. Então, se ela tem concavidade voltada para cima, ela é desse tipo aqui mais ou menos, né? Ela vai ter um ponto de mínimo absoluto, né? Ou global. De mínimo absoluto. Bom, a gente calculou que a primeira derivada é zero quando x é igual a menos 1. Então eu vou desenhar aqui o eixo x. Para o x igual a menos 1, a gente vai ter um ponto crítico. E a gente sabe que a concavidade da função é sempre voltada para cima, porque a segunda derivada é sempre positiva. Então, nesse x igual a menos 1, a gente tem o ponto de mínimo, né? Porque é uma concavidade voltada para cima. A gente sabe que essa função ela tem raízes que dá para calcular, né? Uma equação de segundo grau. Calculando aqui as raízes, a gente vai ter... Vou fazer por soma e produto. A soma é igual a menos b sobre a, que é menos 2. E o produto é c sobre a, que é 0. A soma é menos 2 e o produto é 0. Então é menos 2 e 0. As raízes dessa função. Então, para o x igual a menos 2 e para o x igual a 0, a gente tem as raízes. E a gente sabe que a concavidade voltada para cima
Então, a gente vai ter algo mais ou menos desse tipo aqui, né? A gente consegue determinar o vértice dessa função facilmente, né? Porque é uma equação de segundo grau. Mas eu já vou dar aqui que esse ponto aqui ele é igual a menos 1. Esse ponto de vértice é o ponto menos 1 e menos 1. Bom, então só mostrando que o teste da derivada, o teste da primeira derivada mostrou pra gente que esse ponto é um ponto de mínimo, e o teste da segunda derivada deu a concavidade da função. Como é sempre positivo, a concavidade é voltada para cima.